Olá! Sabe, existem aqueles versículos que parece que atravessam o tempo, né, e nos dão força quando a gente mais precisa. Isaías 40:31 é exatamente um desses. É uma promessa, uau, que tem sustentado gerações. E hoje a gente vai mergulhar fundo para entender o porquê. Mas, olha, para a gente realmente entender o poder dessa promessa, a gente precisa primeiro sentir a dor que ela veio curar. Sabe, esse versículo não apareceu do nada. Ele foi uma resposta direta a um povo que se sentia, nossa, completamente perdido, abandonado mesmo. Esse era o grito de um povo desanimado, sabe? Eles sentiam que Deus tinha simplesmente esquecido deles, que as lutas que eles passavam eram invisíveis. E vamos combinar, que sentimento humano, né? Aquela sensação de que o nosso caminho tá encoberto e ninguém vê a nossa luta. É aí que o profeta Isaías entra com um contraste que é simplesmente glorioso. Ele pega as nossas limitações humanas, sabe? O cansaço, a fadiga, a fraqueza, e coloca lado a lado com a natureza sem limites de Deus. Ele é eterno, o Criador de tudo, e simplesmente não se cansa. E é exatamente desse contraste que nasce a promessa central que a gente está analisando. Depois de nos lembrar de quem Deus é, Isaías revela o que ele faz por quem espera nele. É incrível. Ok, então chegamos no ponto-chave. O que significa de verdade esperar no Senhor? Porque vamos ser sinceros, a palavra esperar pode soar meio passiva, né? Tipo, sentar e ver o tempo passar. Mas a palavra no hebraico original, nossa, ela tem uma riqueza muito, muito maior. Essa palavra é kavar, e ela revela um significado bem mais profundo e, olha só, ativo. Não tem nada a ver com esperar de braços cruzados. É um ato de confiança dinâmica, sabe? De perseverança constante. Isso muda tudo, né? É uma mudança fundamental de perspectiva. A gente sai de uma espera ansiosa, ociosa, e entra numa postura de confiança ativa, de esperança firme. É como a diferença entre ficar parado no escuro e caminhar com a certeza de que o sol vai nascer. O teólogo João Calvino resumiu isso de um jeito brilhante. Ele disse que esperar no Senhor é, na verdade, descansar nele, com paciência. É reconhecer que a nossa fraqueza vai ser preenchida pela força dele. Simples assim. Certo. E o que acontece quando a gente pratica essa espera ativa? O resultado não é algo vago, não. O texto destrava literalmente 3 promessas específicas incríveis que detalham exatamente o tipo de força que recebemos. O que a gente vê aqui é uma progressão, uma escalada de capacitação divina. Primeiro vem a renovação, depois a elevação e, por fim, a perseverança. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira promessa, então, é renovar as forças. E aqui tem um ponto crucial. Não é sobre recuperar o nosso próprio fôlego, sabe? É sobre receber uma força espiritual que vem de fora, que vem do alto. É pura graça, não é esforço nosso. Depois, a segunda promessa, subir com asas, como águias. Pensa na águia, é um símbolo de majestade, né? De voar acima da tempestade. A promessa é essa. A capacidade de se elevar acima das circunstâncias, das tempestades da vida, sustentados pela nossa união com Cristo. E por fim, a terceira promessa: correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Isso fala sobre o quê? Perseverança, para a longa jornada da vida. A promessa é que a gente vai ser guardado pelo poder de Deus até o fim, com força para cada passo do caminho. Tudo isso é muito bonito, mas como é que essas verdades se tornam práticas? Como é que essa promessa nos ajuda a viver o dia a dia, hoje? Vamos pensar no desânimo, aquela sensação de ser esquecido, a mesma que o povo de Israel sentia. Qual é a resposta para isso? A resposta é um antídoto direto. A promessa nos lembra que o cuidado de Deus é incansável, é constante. Ele não se cansa, mesmo quando a gente já não aguenta mais. E contra a autossuficiência? Sabe aquela tentação bem humana de achar que a gente dá conta de tudo sozinho, que tudo depende do nosso esforço? Bem, a promessa vem como um lembrete. A força de verdade, aquela que dura, não está em nós. A fonte dessa força está em Cristo, que é a nossa vida. E para perseverar,
Como encontrar vontade de continuar quando a jornada parece, nossa, longa demais, desgastante demais? A resposta está na própria natureza da promessa. Não é uma bateria que acaba, é uma fonte que se renova diariamente. Ela nos dá exatamente o combustível que a gente precisa para continuar. O apóstolo Paulo resumiu esse paradoxo divino de uma forma perfeita. Ele disse que, quando está fraco, aí é que é forte. A nossa fraqueza, veja só, não é um problema para Deus. Pelo contrário, é o palco perfeito onde a força dele brilha mais. E isso nos leva a uma imagem final brilhante. A águia não se sustenta batendo as asas sem parar. Ela se apoia no vento que a carrega. E assim somos nós. Não somos sustentados pelo nosso esforço frenético, mas pela graça de Deus que nos leva. E a questão que fica é essa: estamos tentando voar com a nossa própria força? Ou estamos aprendendo a descansar no vento da sua graça?